Bom, gente, já estamos de volta. Eu quero lembrar a vocês que na nossa segunda hora do programa, nós damos continuidade aqui à série de entrevistas. Na verdade, né, a nossa última entrevista da série, que recebe aqui daqui a pouco, né, o Vinícius Clausen e o Dr. Ari, encerrando a série de entrevistas. Você teve a oportunidade de conhecer cada um, né, dos candidatos e cada uma das propostas, né, que foram oferecidas ao Teresopolitano. É importante que você veja todas as entrevistas, né, analise bem, direitinho o que está passando pela cabeça dessas pessoas que querem comandar, né, a nossa cidade neste mandato tampão, que vai ser um mandato muito trabalhoso, né, são 2 anos e 4 meses apenas de trabalho para corrigir, no mínimo, 20 anos de ingerências. Então, é evidente que não vão conseguir, mas é preciso que ao menos sejam pessoas preparadas para tentar iniciar um processo de recuperação administrativa do nosso município. É importante que você tenha isso em mente e não repita os erros que nós repetimos seguidamente nas urnas, né? Escolher pessoas despreparadas ou então pessoas que não tinham condição mesmo de exercer um cargo público. Faça o seu exercício cidadão. Nossas entrevistas todas estão à disposição, diferente de outras entrevistas que estão rolando aí, né, com os candidatos, em outros veículos de comunicação, são 5 minutinhos de pergunta. Não, aqui nós temos 1 hora de entrevista. Então você vai ter tudo que o candidato quiser falar sobre os seus assuntos, as suas propostas, você vai ter tempo para analisar aquilo, né? Em 5 minutos não dá para fazer nada, né, gente? Pelo amor de Deus. 5 minutos eu fico aqui só falando contigo sobre qualquer assunto, mas tenha noção de que você precisa conhecer bem esses candidatos. Vá lá ao nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem todas as entrevistas separadinhas numa playlist específica. Então, se você quiser entrar na playlist, dá o play, assiste uma atrás da outra, não tem problema. Anota o que o candidato está falando. Se você tem dúvida com relação àquele teu candidato, faz uma pesquisazinha no Google, né? Pega o nome do candidato. Lá na matéria a gente tem todos os dados do candidato, tem lá no sistema do TSE também. Vai no Google, digita o nome dele, vê o que está acontecendo na vida dele. Faz o teste do Google, né? Tem gente que não tem jeito, não passa no teste do Google mesmo. Você digitou, botou o Enter lá, ainda mais passar para a imagem, aí que a coisa complica mais ainda, né? Mas faça o teste, faça o seu dever cidadão. A cidade precisa disso. A gente está passando por tanta coisa no nosso país, mas aqui na nossa cidade, agora, especificamente, a gente precisa muito do teu cuidado, do teu afinco, né? Vamos conversar com o chefe. Vanderlei Pérez. Já conseguiste abastecer? Ou tu está na minha linha também? Deixa o povo se degladiar, daqui a pouco eu volto. Estou esperando o posto. Agora, tem uma coisa, hein, Vanderlei? Como eu falei no bloco anterior, se eu chegar no posto, tiver mais de R$5 aí na bomba, não tenha dúvida nenhuma que eu vou pedir a nota fiscal e vou judicializar. Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 10. É bom, de estudante de direito é bom por isso, né? Inciso 10. Se não houve uma justa causa para essa elevação do preço, amigo, se prepara. Tu vai gastar um dinheirinho comigo. Tu vai me dar um dinheirinho de indenização, ou tu muda a tua postura, ou tu vai pagar uma horda de indenizações, porque eu estou mobilizando a classe dos advogados da cidade, estou mandando mensagem para todo mundo, porque eu sou metido. Eu estou no grupo dos advogados lá do WhatsApp. Eu mandei mensagem para todo mundo. Judicializa essa galera toda, vamos dar trabalho. Quer ser corrupto, quer ser sem vergonha, quer ser imoral, vai pagar o preço disso. Nós temos uma das gasolinas mais caras do Brasil, né? E nós estamos mais perto do centro de produção, né? Você vai a Minas, você vai encontrar em Belo Horizonte gasolina mais barata que aqui. Até no Nordeste você encontra gasolina mais barata que aqui. Uma coisa que tem que explicar isso aí. Não tem justificativa plausível para esse aumento. Os donos de postos alegam, desses postos onde trabalham com a gasolina mais pura e tal, as empresas mais sérias de fornecimento de combustível, eles alegam que a gasolina que eles vendem não é batizada, que não tem mistura, que ela é do jeito que vem. Sim. E se olhar, se e fizer por que aumentou 50 centavos de uma semana para outra? Não sei. Tá vendo? Aí teve um babaca desse, que eu só posso chamar de babaca, né? Teve um pilantra desse que chegou nas redes sociais e falou assim, porque o frete está mais caro. Pilantra, né? O caminhão é seu, amigo. O caminhão é seu, você tem caminhão, né? Não vem com essa não, rapaz. Mas vamos ver, né? Semana agora os postos já vão começar a diminuir as filas. Já e tá quando diminuir, a gente larga a bicicleta e anda de carro de novo. Não tem importância, não. Eu vou a pé. Rapaz, mas olha,
Eu fui para casa ontem, falei, que bom, voltou a gasolina nos postos, já dá para abastecer. Eu fui, eu estou com meio tanque ainda. Olha, o carro do chefe é grandão, hein, gente? Então, ou seja, é questão de... É interessante. Essas situações de crise, né, de desabastecimento, ela é interessante porque ela te remete a repensar a questão do consumo. Realmente, nós andamos de carro... No sistema nacional. No sistema, também. Você, às vezes... Para que eu vou no alto agora? Eu posso deixar para ir amanhã e fazer juntar os compromissos, né? A gente dá vontade de um lugar, vai de carro e deixa, não tem onde deixar. E essa agonia do dia a dia, a gente vive em aflições que não são necessariamente... Não tem necessidade de passar por isso. Precisa, né? A gente precisa passar por isso, né? Então a gente pode... Quem morreu que estava sem acumular. carro, né? É para ir ao alto? Vamos ao alto uma vez por semana só, já mata 2 ou 3 paradas numa estação só, né? E a Várzea, já dá para ir a pé. Está tão difícil a Várzea de carro hoje para quem está no centro, para quem está por aqui na reta, que é melhor às vezes ir caminhando e tal, encontra um amigo que não vê há muito tempo, né? Boas, então, né? Tudo bem que as calçadas estão as calçadas estão horrorosas. Agora, tem uma coisa né? também, Vanderlei, a gente até falou na última entrevista que você teve aqui comigo, a gente falando dessa questão da crise, que é com relação a repensar o nosso sistema de transporte de valores, né? Nosso sistema de transporte de bens, consumos e tudo mais. Já passou do momento do Brasil repensar. Aí já me disseram assim, Anderson, não dá mais para investir em transporte ferroviário. Que não dá. Hoje o material está mais barato, a tecnologia é muito mais acessível, as locomotivas são muito melhores, mais eficazes. É claro que dá. Sai muito mais barato hoje você instituir uma nova via férrea do que você construir uma estrada. Então, vamos parar com essa coisa. Até porque, meu amigo, se segura aí, porque agora que os caminhoneiros entenderam que eles podem parar o Brasil, a dependência vai continuar. Daqui a pouco eles querem, eu quero que o governo pague o nosso pneu. Aí para o Brasil todo de novo para o governo pagar o pneu deles. Então, muito cuidado, tem que repensar esse tipo de transporte. O governo está fazendo uma estratégia política interessante. Ele diz, vou dar o desconto de tantos centavos, mas vai ser descontado da população. Isso é uma jogada política interessante, porque deixa claro que alguém vai pagar essa conta. Então, ou seja, os caminhoneiros ficam sabem, eles não vão sair de heróis nisso, pelo menos perante a população que vai pagar. A gente já está pagando, vai pagar a diferença, não tem dúvida. Né? Mas nós temos que ver essa questão. A gente consome muitos recursos naturais, consome muito tempo de vida com coisas desnecessárias. Né? Ficar 2, 3 horas numa fila é desnecessário. Espera a fila diminuir, não vai, a não ser, tem pessoas que têm uma situação muito grave. Quem estava zerado, tudo bem, né? Tem pessoas que dependem do veículo para levar um parente para fazer hemodiálise, tem aquelas questões de levar uma criança na creche, uma criança que não anda ainda, tal, que não tem como fazer a mobilidade que não seja através de veículo. Mas dá para repensar a utilização do veículo, sim. Né? Nós temos aí aproveitar esse restinho desse tempo de veículo individual, né? Porque o carro hoje é um veículo quase que individual, a maioria das pessoas, mais da metade dos carros que estão circulando hoje estão circulando uma pessoa só. Eu acredito que mais 10 ou 20 anos nós estamos voltando ao trem, não é uma questão de saudosismo, é uma questão de necessidade. Né? Os o países trem mais para o envolvidos Rio, do mundo né? fazem isso. Eu vou fazer uma visão aqui, né? Mas não vai demorar muito, nós vamos abandonar a Washington Luiz para o Rio, porque o próximo caminho para o Rio, nas próximas décadas, vai ser chegar até o fundo da Bahia, atravessar de mar e cair na Praça 15, cair no centro da cidade. 10 minutos não há outra solução para ir ao aeroporto, não tem. porque hoje já está difícil. Você vai para o aeroporto com segurança, você tem que sair daqui com 4 horas de antecedência. Isso contando que não vai ter caminhão parado na estrada. Entendeu? Mas isso é muito complicado. Não dá para a gente viver nessa agonia. O modelo rodoviário está falido. O modelo está exaurindo. Eu acho que nesses anos agora, né, até por volta de 2020, ele já vai exaurir por completo. Não vai passar muito disso, não. A gente vai precisar de outras tecnologias. E o trem é uma solução, porque não é mais aquele trem da maré-fumaça, de queimar carvão, ou nem de queimar combustível, nem queimar diesel. Esses idiotas que ficam aí na internet, Vanderlei, eu tenho que falar, tem que abrir um parênteses aqui, né? E aí eu cito mais uma vez Humberto Eco, um dos maiores pensadores deste planetinha que nos deixou recentemente. Humberto Eco dizia o seguinte: não é que nós tenhamos hoje mais idiotas do que no passado, é que hoje eles têm voz nas redes sociais. E é exatamente isso que está acontecendo. Tem muito idiota na rede social falando, né? Essa questão mesmo do transporte ferroviário. Quando você fala que o transporte ferroviário tem que sim ser pensado e tem que ser
instituído como política pública, aí vem o idiota, você vai botar Maria Fumaça agora para transportar? Imbecil, não é mais Maria Fumaça. O trem hoje é elétrico, ele é não poluente, ele é rápido, ele leva, né, menos de 1/3 do tempo que você levaria para fazer um transporte rodoviário e sem nenhum tipo de engarrafamento. Você sabia que trem não tem engarrafamento? Você já viu engarrafamento de trem? Imbecil. Você não viu, né? Você não vai ver. Então para de ficar aí, né, compartilhando coisa dos outros e lê. Está no Google, abre o Google, vai ler, vai se instruir, vai saber o que está acontecendo no mundo. Para de ficar replicando besteira, pelo amor de Deus. Inclusive, um dos custos do trem antigo era a substituição dos trilhos, dos dormentes, da manutenção da rede, da linha, era muito complexa, porque tinha que ter realmente investimento na manutenção da linha. Hoje, como os trens trabalham, as composições trabalham praticamente suspensas, elas aliviam o peso através do magnetismo, você consegue, praticamente não tem desgaste dessa linha. A vida útil é muito maior, a manutenção muito menor. A linha praticamente é uma linha para sempre, faz-se a linha e vai ter pouco desgaste nela, né? Então, e já se faz hoje, em função disso, se faz viadutos sobre os vales, né? Em linhas retas, praticamente. De primeiro você tinha que fazer uma raia muito grande para fazer o trem, porque as composições os vagões eram compridos, né? Era a solução da época. Hoje já tem os vagões curtos, né? Hoje já tem, inclusive no Rio. Eu lembro disso na época desse corrupto Cabral aí, que avançou bastante essa questão do trem, né? Lembro, várias viagens à China, né? Praticamente estava discutindo, construindo aqui no Rio de Janeiro, um vagão quase que individual. Um vagão para 6, 8 pessoas. Um pequeno vagão onde você pode comprar o próprio vagão, né? Então você vai ter ali, não tem aquele vagão com 30, 40 pessoas. Porque ele menor, ele consegue fazer curvas e isso facilita a construção das estradas, né? Então, ou seja, avanço tem e desce tem, mas o Brasil ele gosta de manter o modelo. Esse modelo que está aí está bom para um monte de gente. E está ruim para a população. Tem um monte de empresário ganhando, mas aí não vão querer mudar isso, né? Tem que mudar. Aliás, uma dica bacana para você procurar o seu presidente da República novo, né? O seu candidato. Procure nas propostas do seu candidato se ele tem a questão, né, do transporte ferroviário, alternativas de mobilidade urbana, que está dentro dessa parte, né? O VLT, por exemplo, no Rio de Janeiro, você já foi no centro do Rio de Janeiro, já foi na região portuária, você já viu que é muito bacana. Quem já andou de VLT vê o quanto ele é confortável, seguro, né? Às vezes ele não é muito seguro para quem está do lado de fora, porque você não escuta ele chegando, né? Mas é uma solução. É uma solução, gente. Aí você vai falar assim, é inovação tecnológica. No Japão tem há 40 anos, tá? O trem-bala do Japão acabou de completar 40 anos. Então, não sejamos, né, inocentes em achar que trazer o trem, ou o transporte ferroviário, ou a linha férrea é um retrocesso. Pelo contrário, retrocesso é o que a gente vive, de usar combustível fóssil à torta e direito para fazer distâncias que você levaria com o transporte ferroviário muito menos tempo, com menos gasto, muito mais barato e responsável ambientalmente, né? Responsável ambientalmente. O mundo está sempre em transformação, né? E a gente está sempre repetindo o passado, seja os acertos ou os erros. O trem vai voltar num modelo diferente, num modelo mais eficiente, num modelo onde o transporte público vai ser a prioridade, porque o trem para transporte público. Eu acredito que não vai ter trem particular, o trem pessoal, isso não vai ter, né? Esse tipo de transporte não é característicamente um carro, um veículo de transporte público, e pode ser um grande avanço para os próximos anos, e a gente ainda vai assistir isso aí. Posso garantir isso. Tomara. Gente, tem uma foto aí, então vamos botar uma foto aí rapidinho, né? Senão a gente ficou falando aqui dos caminhoneiros. Do trem, né? E a foto de hoje nem é de trem. Nem é trem. Eu trouxe uma foto muito interessante. Aí tem carro, ô Vanderlei, estou falando do carro aqui. Esse é um dos primeiros carros, né? Essa é uma imagem muito interessante, 1920, é a casa do Sloper, né? Henry Wilmot Sloper, no alto. Essa casa aqui já está sendo destruída agora, né? Vai sair alguns empreendimentos ali. Mas é a visita do rei Alberto e a rainha Elizabeth a Teresópolis. Tá nesse grupo aí, está todo mundo, está o presidente do Estado, está o presidente da República, né? Importante aí, né? Tem um monte de gente importante aí. Eles se dividiram, né? Naquela época. O fotógrafo quis dar ênfase ao carro, né? O carro era mais, dá para perceber, né? Mas tem um monte de gente importante além do carro aí, e nessa época, olha como é interessante, 100 anos atrás, as pessoas, essas visitas ilustres, não ficaram em hotel. Elas foram passar a noite na casa das pessoas.
pessoas, né? Nessa casa aí ficou o rei Alberto, na outra casa ficou o governador, o presidente do estado. Fizeram a reserva no Airbnb lá. E no Hotel dos Órgãos, o Hotel Higino, que era o principal hotel da cidade, ficou a comitiva, os seguranças, ou seja, o pessoal terceiro importante escalão, ia né? para as casas, né? O terceiro escalão ficava lá no... Exato. Muito interessante. E essa imagem é bacana. interessante porque na sequência agora tem mais uma imagem que a gente vai remeter. O que é esse palacete Sloper, né? Passa aí, Rodrigo, o alto por favor. a gente tem tá aí a Casa Sloper, né? O Sloper que a gente fala, esse Sloper aí que a gente fala. Que assim, lá da capital, da né? Casa Sloper, do Rio de Janeiro, Isso, né? Rio de Janeiro. É um empresário de sucesso no Rio. É um cara que viveu e se interessou muito por Teresópolis, né? Foi ele quem doou aquela capela Santo Antônio no Alto, ele doou o Mirante do Soberbo, né? O Mirante da Vista Soberbo, que tinha um mirante muito... foi um dos primeiros grandes varejistas, né, do Rio de Janeiro, assim, foi Ela manteve muito forte mesmo. E tinha ali no Rio, ele tinha um prédio, né? Ele tinha muitos empreendimentos, ele tinha vários empreendimentos, né? Muitos imóveis no Rio, a Casa Sloper realmente deixou. E aqui em Teresópolis deixou um legado muito interessante. E no alto a gente fala do Palacete Sloper, mas nós temos dois palacetes no alto que são referência daqueles anos 20, né? O período das vilas, o período do grande sucesso de Teresópolis, de 1910 até 1930, mais ou menos, que é o palacete também do Gonçalo de Castro. Gonçalo de Castro é uma figura interessante, né? Tinha ele além da casa dele, ele mantinha um bosque ao lado da casa dele para as pessoas fazerem piqueniques, aberto, abria a casa dele para as pessoas fazerem fotografia, né? Tanto que a casa dele era fotografada como cartão postal para vender a ideia da cidade, né? Nós temos essa imagem aí. Vamos colocar aí, Rodrigo, por favor. Olha que é interessante tá aí o palacete dele, né? Interessante, né? E essa casa aí existe até hoje, né? Essa é a casa do Colégio São Paulo. Do Colégio São Paulo. Ela vai receber, eu acho que na próxima imagem nós temos ela com a murada, verdade. Tá aí, é a mesma casa. Agora quem está em casa já percebeu onde é, né? Tem uma pérgola ali, né, com aquele muro de pedras. A pérgola está lá até hoje, né? Está lá até hoje, verdade. Ela foi bastante alterada, legal, essa construção, né? Porque... E entre esse palacete do Gonçalo de Castro e o palacete do Sloper, onde tem a igreja de Santo Antônio no meio, hoje surgiram várias construções, né? Mas são dois palacetes assim que remetem bem a... E isso era uma propriedade só, né? Era uma propriedade só, era dividida? Não, várias propriedades, né? Várias. A Casa do Sloper é uma propriedade, o Gonçalo de Castro é outra, né? E aí eles vão utilizando esse meio ali, né? E inclusive eu acho que na próxima imagem tem uma foto que é rara para mim, que são os dois palacetes juntos, né? Tá aí. Numa mesma palacete imagem, Sloper, né, na Avenida Oliveira Botelho. O Sloper à esquerda, né? E à direita está lá o palacete do Gonçalo de Castro. E nesse meio aí saiu um monte de coisa, inclusive a igreja de Santo Antônio. Saiu alto praticamente, né? Saiu alto, interessante. Né? Essa foto é de que ano, Vanderlei? Essa foto é 1923. Então, 23, esses dois palacetes já são de finzinho dos anos 10, né? Eles não chegaram, são antes um pouquinho de 10. O palacete do Gonçalo de Castro ficou pronto depois, 19 a 20 mais ou menos. Então a data precisa a gente não tem. Mas os cartões postais de época trazem bem. Você vê, assim que ficou pronto, naquela outra imagem, já fizeram um cartão postal. Já fizeram o cartão. Porque já botaram o cartãozinho ali era uma referência, né, de Teresópolis. E vir a Teresópolis tinha que conhecer, olha, poder de Deus, ver o lago, ver as cascatas e ver a casa do Gonçalo de Castro. E ver como os moradores do Alto mantinham os jardins, né? Que os jardins também eram atrativos. Tinha alguns jardins, algumas residências que tinha até mais de um jardineiro. Para o que só mantinha as rosas, o que mantinha a parte bruta, mexia com terra e tal, né? Ou seja, eram pessoas muito interessadas em cultivar o belo, né? Porque o belo trazia visitas, trazia pessoas a Teresópolis. Hoje a gente acaba abrindo mão dessa beleza pela praticidade, né? Hoje as pessoas... Essa semana mesmo eu participei de uma discussão interessante, até para entender o nível de entendimento das pessoas com relação à cidade. Aquele Banco Itaú aqui no fim da reta, perto da Casa e Vídeo, ele acabou com aquelas vagas que ele destinava em frente à agência. Sim, um recuo, né? E está todo mundo brabo com isso. Que absurdo, onde vai deixar o carro agora? Só que o carro, quando entrava naquela vaga, ele passava pela calçada e usava a calçada como se fosse uma via de acesso, uma rua, esquecendo que ali é a calçada, né? Então, ou seja, as pessoas estão mais preocupadas hoje com a comodidade do que com a beleza da cidade, com o que interessa para as pessoas que caminham, né? Hoje nós somos aí
Em alguns momentos nós somos motoristas, mas na maior parte do tempo nós somos pedestres. As calçadas devem estar livres, em fartura, né, bem largas, o mais possível, dependendo da condição da via, da necessidade da via, para que as pessoas possam fluir nela com a tal mobilidade que a gente fala tanto, né, que a gente às vezes fica pensando em mobilidade, em transporte e tal, e se esquece que o principal elemento da mobilidade é a calçada, é o passeio, né, onde você pode andar. Né? Se você não consegue nem andar, você não tem mobilidade nenhuma. E olha, né? eu vou falar para vocês, hein? Agora que eu estou andando de carrinho de bebê, né? O Heitor está me fazendo você vai cobrar mais ainda, né? Rapaz, o negócio é feio demais, hein, velho? Porque quem não está acostumado não sente tanta diferença. Mas olha, as calçadas horrorosas, os acessos piores ainda. Tem que repensar. Vamos cobrar também aos nossos candidatos aí para que repensem essa coisa das nossas calçadas, das nossas vias públicas, porque mobilidade é tudo isso que o Vanderlei acabou de lembrar. Chefe, amanhã estamos de volta? Amanhã, com ou sem gasolina? Não, amanhã tem gasolina, tem combustível, tem óleo diesel, tem tudo. Tem até carvão para Maria Fumaça. Mais uma vez, hein? Meu amigo, minha amiga, foi no posto, pagou R$5 ou mais no litro, guarda a notinha fiscal e judicializa. Se quiser indicação para advogado, a gente tem um monte. Advogado não pode fazer propaganda, mas eu faço para eles, não tem problema não, por enquanto eu posso fazer. Judicialize, você não pode ser roubado do jeito que você está sendo, tá? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.